meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou de coração humilde e manso. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, então hoje a profecia de Ezequiel fala que a palavra que é dada ao profeta, quando ele come, como é que ela é na boca? Doce, como mel. É gostoso falar de Deus, não é? Quando você está feliz assim, você chega em casa. O ruim é que quando chega em casa, muita gente não quer nem saber, né? Você está ficando fanática. Mas dá vontade de partilhar essa alegria que você teve, essa experiência única, que dinheiro não paga. Como é doce. As pessoas que se convertem inicialmente começam a chegar e querer que a família inteira se converta. Só que aqui em Ezequiel não fala, em Apocalipse 10:10 fala. O que Apocalipse fala? Que a palavra é doce na boca, mas quando chega no estômago, por que é amarga? Você já deve ter visto muita gente que acaba de se converter e acha que todo mundo vai achar ótimo, e ela começa a ver que na família começa a criticar ela, no trabalho, para todo lado que ela vai, paulada. Aí ela fica, uai, mas eu achei que ia ser bom, né? Já teve casos de mãe que tinha filho drogado, que se converteu, e a mãe ficou assustada, quase que preferia a droga. Não é verdade? Parece que existe uma força do mal, né? Que são os demônios assim, junto com a que tende a fazer que as pessoas que buscam a Deus sejam perseguidas. Perseguidas. Por isso que amarga depois. Isso é quase que 100% dos casos. Se eu que sou Deus, disse Jesus, fui perseguido, e vocês que são meus servos, preparem-se, né? No mundo tereis tribulações. Aqui entra, por isso que eu não queria deixar de fora essa santa de hoje, porque para mim a forma mais concreta da gente aprender como é que Deus age é a vida dos santos. Mesmo que você não consiga entender perfeitamente, mas sempre ensina algo. Edith Stein, ela é de família judaica, né? Ela nasceu na família judia, perdeu o pai com 2 anos de idade. E a mãe, muito religiosa, dos compromissos judaicos, né? A mãe sempre muito firme. Mas a filha se perdeu na adolescência, ela não seguia muito a religião judaica. Só que ela sempre foi muito inteligente.
apesar dela não ser muito religiosa, ela queria saber onde está a verdade. E ela formou-se em filosofia, mas não só formou-se, fez mestrado, doutorado, PhD. Tem um livro dela que mostra o tanto de título que ela tinha, não cabia em 2 páginas. Muitos títulos. Ela se envolveu com um filósofo muito famoso que estudava fenomenologia. O que é isso, fenomenologia? Fenomenologia é aquilo que sucede no tempo. É alguém ficar observando o que está acontecendo, né? Vou dar um exemplo. Estudar que uma bola de sinuca, quando bate na outra, a outra tem que ir, isso é um fenômeno, né? Tudo que vai acontecendo, aí eles vão analisando o que acontece na maioria das vezes como consequência de algum ato, né? Fenomenologia. Bem, ela ficou famosíssima, professora de filosofia na Alemanha, ela nasceu na Alemanha. Todo mundo respeitava demais, bonita, presença, mas ela tinha um vazio que queria saber como a filosofia busca a verdade. Em 1921, mais ou menos, ou 22, ela foi na casa de uma família católica, cristã católica. E ela olhou, ela ia dormir nessa casa. Ela olhou e viu um livro de Santa Teresa d'Ávila, de autobiografia, chama o Livro da Vida. Alguém já leu esse livro? Livro de Santa Teresa d'Ávila que conta a sua biografia. O que ela fez? Aproveitou a noite e leu o livro a madrugada inteira. Quando ela leu a última página, ela fechou o livro e disse: achei a verdade. É Cristo, a cruz. Ela era muito envolvida com a cruz de Cristo, né? A verdade, ela descobriu que a verdade está no sofrimento e na morte que Cristo deu sentido, né? Mais ou menos assim. Começou a se converter então. A mãe ficou muito contrariada, muito contrariada. Ela começou a ter um certo preconceito no meio que ela trabalhava, até que em 1932, mais ou menos 31, ela conseguiu um emprego numa faculdade católica. Em 1933, aqui quem que toma o poder? Hitler, né? E Hitler começa a perseguir os judeus. Perseguindo os judeus, ela foi demitida e no meio da conversão ela procurou nada mais, nada menos do que o Carmelo. Ela deu a vida. O Carmelo, vocês sabem, que é uma vocação religiosa, que a pessoa entra e não sai mais nunca. Ou só sai para outro Carmelo, né? A não ser que esteja doente, mas fica enclausurada. Tanto é que, na página que está os diplomas dela, ela disse: o meu maior diploma é ser filha de Deus, né? Ela desconsiderou aquilo tudo. Entrou no Carmelo, na Alemanha, na cidade que chama Colônia, que tem uma catedral belíssima, onde estão as relíquias dos reis magos. Ficou em Colônia e a perseguição aumentou. O que eles fizeram? Aqui que eu quero que vocês vão entendendo o que não dá para entender. Às vezes Deus, a gente tem que contemplar. As superioras do Carmelo, vendo que Hitler estava perseguindo os judeus, o que fez? Transferiu a Edith Stein de Colônia, na Alemanha, para Holanda. Eu esqueci o nome da cidade da Holanda. Esses nomes da Holanda é muito difícil de falar, né? Bem, estava indo tudo bem. Aqui também entra uma coisa interessante que é importante para os pastores tomarem cuidado. Porque muita gente critica, às vezes o Papa Pio XII foi muito criticado porque ele não se manifestou contra o comunismo, o nazismo e tal. E na verdade,
ele combateu muito, sim. Ele só não fez declarações explícitas para não acontecer o que aconteceu na Holanda. O que aconteceu na Holanda? Em 1942, parece, mais ou menos, os bispos da Holanda fizeram uma declaração contra Hitler. Contra Hitler. E contra a extradição dos judeus. O que Hitler fez? Chegou na Holanda, dizimando tudo, deportando todos os judeus. Todos. Dentre eles, Edith Stein. Bem, antes de Edith Stein ser presa, em 1936, mais ou menos, a irmã dela, Rosa, abandonou o judaísmo e foi para o Carmelo para seguir a irmã. Como estava tendo muita perseguição, essa irmã dela não se tornou religiosa, mas uma leiga carmelita. Foi dita mais ou menos assim. Não sei por que ela não se tornou, acho que pela perseguição aos judeus. Bem, em 1942, então, Hitler invadiu a Holanda, pegou, não lembro se foi no mesmo ano, 42 ou 43, deportou tanto Edith Stein quanto a sua irmã, juntas, do Carmelo. Levou primeiro para a Alemanha e depois para o campo de concentração mais famoso de extermínio do mundo, que é Auschwitz-Birkenau, que fica na Polônia. Birkenau parece um estaleiro de cavalo, é uma coisa absurda. Auschwitz já tem mais estrutura, tem aqueles, né, onde morreu também São Maximiliano Kolbe. As duas chegaram, foram colocadas na câmara de gás e depois os corpos queimados, incinerados, né? Por isso não se tem o corpo delas, nem de Edith Stein e nem da sua irmã Rosa. Durante o Carmelo, como ela tinha descoberto essa verdade, ela escreveu um livro que não terminou, que se chama A Ciência da Cruz. A Ciência da Cruz. Porque ela era fascinada pela cruz de Cristo. Ela tinha olha só, vocês pegaram toda a história, que não, vocês veem que parece, tem muita coisa no meio que você fala assim, por que Deus permitiu tudo isso? Por quê? Bem, João Paulo II disse que Santa Edith Stein, ou Santa Teresa Benedita da Cruz, e São Maximiliano Kolbe, são a prova viva de que de um maior mal da humanidade, Deus tira um bem, que são os santos. Então a primeira coisa que eu quero que vocês reflitam aqui, é que o bem que Deus tira de um mal, não é para esse mundo. Porque hoje, o que tem de pessoas que se converteram por causa de São Maximiliano Kolbe, aquele que deu a vida, lembra, né? Pelo pai de família, que ficou sem comer até morrer, depois foi com a injeção letal, e Santa Edith Stein, eles são motivo de conversão para muitos jovens. Eu conheço muita gente que são apaixonados por eles. Ainda mais que Edith Stein é uma intelectual, né? Ela buscava, ela tinha uma capacidade de como professora de ensinar filosofia como ninguém, né? Então isso atrai um jovem questionador. Bem, o que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar aqui uma parte dos escritos de Edith Stein sobre a cruz. Vamos lá, escritos espirituais de Santa Teresa. Ela começa assim: saudamo-te, cruz santa, nossa única esperança. Profundo, hein? Saudamo-te, nossa única esperança. Enquanto todo mundo está correndo da cruz, a única esperança do cristão é a cruz. Assim a igreja nos faz dizer no tempo da paixão:
dedicado à contemplação dos amargos sofrimentos do nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo está em chamas. Hoje está mais em chamas que na época dela, viu? A luta entre Cristo e o anticristo encarniçou-se abertamente. Parece que é hoje, né? Por isso, se te decides por Cristo, pode te ser pedido também o sacrifício da vida. Vou repetir para vocês não esquecerem isso que nunca. E não sou eu que estou falando. O Zé Mané aqui. É uma santaça, né? Se te decides por Cristo, pode te ser pedido também o sacrifício da vida. Contempla o Senhor que pende do lenho diante de ti, porque foi obediente até a morte da cruz. Você está mandando contemplar a via sacra, né, que a gente está fazendo nas sextas. Ele veio ao mundo não para fazer a sua vontade, mas a do Pai. Se queres ser a esposa do crucificado, deves renunciar totalmente à tua vontade e não outra aspiração, senão a de cumprir a vontade de Deus. À tua frente o Redentor pende da cruz, despojado e nu, porque escolheu a pobreza. Quem quer segui-lo deve renunciar a toda posse terrena. A renúncia, a gente já explicou sobre isso, né? É que vocês têm que... É o desapego interior. Já falei 1000 vezes sobre isso. Estás diante do Senhor que pende da cruz, com o coração despedaçado. Ele derramou o sangue de seu coração para conquistar o teu coração, para poder segui-lo em santa castidade. O teu coração deve ser livre de toda aspiração terrena. Jesus crucificado deve ser objeto de todo o teu anseio, de todo o teu desejo, de todo o teu pensamento. O mundo está em chamas. O incêndio poderia pegar também em nossa casa. Mas acima de todas as chamas, ergue-se a cruz que não pode ser queimada. A cruz é o caminho que conduz da terra ao céu. Quem a abraça com fé, amor e esperança, é levado para o alto, até o seio da Trindade. O mundo está em chamas. Desejas extingui-las? Contempla a cruz. Do coração aberto, jorra o sangue do Redentor. Sangue capaz de extinguir também as chamas do inferno. Através da fiel observância dos votos, torna o teu coração livre e aberto. Então poderão ser despejadas nele as ondas do amor divino. Sim, a ponto de fazê-lo transbordar e torná-lo fecundo até os confins da terra. Esvazie o seu coração, que as ondas de amor divino entram nele. Através do poder da cruz, podes estar presente em todos os lugares da dor, em toda parte para onde te levar a tua compassiva caridade. Aquela caridade que aures do coração divino e que te torna capaz de espargir por toda parte o seu preciosíssimo sangue para aliviar, salvar e redimir. A sua dor pode aliviar e salvar e redimir outros, quando você entrega, né? Os olhos do crucificado fixam-te a interrogar-te, a interpelar-te. Queres estreitar novamente, com toda seriedade, a aliança com Ele? Qual será a tua resposta? Senhor, aonde irei? Só Tu tens palavras de vida. Ave crux spes única. Ave cruz, esperança única. Profundo. Olha o estilo o rebuscamento. Vocês conseguem ver que é uma linguagem rebuscada, profunda, de alguém intelectual que buscou a verdade, uma sede terrível, e que, por desígnios de Deus, apesar de ter saído da Alemanha, Deus permitiu. Vejam bem, uma vez eu ouvi uma palestra de um jovem muito inteligente do Nordeste, e ele disse uma coisa seguinte, que a história do mundo gira em torno dos santos. Isso aqui não é uma verdade disso? Parece que tudo foi feito para que ela fosse elevada como santa. A invasão da Holanda foi por causa de Santa Edith Stein. Consegue ver isso, não?
que a história é guiada pelos santos. Porque não tem lógica tudo que aconteceu. E outra coisa, a moção que fez Hitler a invadir a Holanda foram os bispos da igreja. Deus usou dos bispos para que Hitler reagisse, prendesse santo e a tornasse mártir. Agora pensa você falar isso para uma pessoa que não é de igreja. Dá um nó na cabeça que a pessoa fica achando que você é doido, varrido. Ou não? Diante dos valores do mundo, o que Deus faz com a santa? Ela é tão santa que João Paulo II declarou copadroeira da Europa. São 3 padroeiras: Santa Catarina de Senda, Santa Brígida da Suécia e Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz. Olha a honra que essa mulher teve. Olha como ela foi honrada. Não tem um túmulo, não tem uma lápide, não tem nada. Ninguém sabe onde estão suas cinzas, misturada com a cinza de todo mundo. Tem algumas congregações religiosas, por exemplo, os trapistas, eu não sei, mas alguém já ouviu falar dos cartuchos? Os cartuchos, quando alguém morre, eles enterram e não põem o nome. Alguém que serviu, para dizer que a renúncia total, até de ser lembrado no nome, como alguém que morre, né? Completamente para si. São os extremos. A gente, às vezes, não está acostumado com isso, mas vocês têm que ter esse choque com esses santos. Nós, né? Vocês, como se fosse eu tivesse, né? Nós temos que contemplar esses santos, aprender. Por quê? Porque quando a palavra descer no estômago e ficar amargo para qualquer um de vocês, de nós, esse amargo tem que ganhar sentido. Tem que ter sentido. Ele tem que ter motivação para você continuar a sua vida de profeta, de falar a palavra. Cada um pode ter esse amargo de uma forma. Pode ser com martírio, como foi Edith Stein, mas pode ser um amargo de desprezo, né? Um amargo de ser motivo de risos, de humilhações, de ser deixado de lado. Inúmeros amargos que pode ter para quem segue, né? Um amargo de não ser compreendido na família, o amargo de ser demitido pela sua fé. Você pode ser demitido pela sua fé. Já vi muita gente sendo demitida quando declara a sua fé, principalmente em grandes empresas que têm alguns valores que hoje são pagos por esses milionários que querem destruir a família, né? Então, quando esse amargo estiver no estômago, a melhor coisa que nós podemos fazer é contemplar a vida dos santos. O que aconteceu com um santo pode servir de motivação para nós tocarmos a nossa vida sem ficar desanimados demais, deprimidos, ou achando que Deus não nos olhou. Eu disse, por exemplo, que teve uma guerra na Albânia, e tudo indica que a família de Madre Teresa de Calcutá foi destruída, foi morta na guerra. Aí alguém pode falar, por que a família de Madre Teresa, que deu a vida pelos pobres, foi morta? Porque o bem que Deus tira de um mal não é para esse mundo. Eu garanto que a família dela toda está no céu, né? Por que Santa Rita de Cássia não teve um marido bom nem um minuto? Quando ele se converteu, ele estava machucado, só pediu para beijar a cruz que estava no pescoço dela, ou na mão, não sei. Detalhe, não sei, né? Ele só pediu na hora que ela foi encontrar, já agonizante. Depois a coitada foi tentar entrar na vida religiosa, não deixaram. Ela foi encontrada milagrosamente lá dentro depois. Na hora que era para ter uma vida tranquila, ela teve essa visão mística com Jesus, abriu uma ferida na testa que fedia de longe. As irmãs não davam conta nem de levar comida, dava vômito.
Como é que você vai entender isso? Como é que você entende que Nossa Senhora de Fátima pergunta para Jacinta: você seria capaz, com a criança, de morrer longe da sua família por amor às almas? Sim, senhorinha, serei. Tudo aconteceu exatamente como ela disse. Jacinta foi para Lisboa e morreu longe dos pais. Por que isso? Uma criança. Mas é claro que também Deus consola. Parece que tinha uma freira que cuidava bem dela, né? Mas ela não viu mais os pais desde quando ela ficou doente. E não foi por opção, teve que ser assim. Nossa Senhora só pediu o sim dela como criança. Como é que Nossa Senhora ouve uma criança e muda a história todinha para que aquilo aconteça? É um mistério, né? Um mistério profundo, muito profundo. A irmã Lúcia virou carmelita. E para terminar, vou repetir aquilo que eu já falei muitas vezes, quando eu fui visitar a minha madrinha de oração no Carmelo, em Cotia, que já morreu, irmã Antônia Maria de Jesus. Um dia coincidiu que eu cheguei quando ela estava completando 60 anos de clausura. Em outras palavras, de prisão, né? Eu disse: irmã, parabéns, mas como é que a senhora aguentou ficar 60 anos presa? Ela começou a dar gargalhada, e ria, e ria, e ria, e ria. Falei: mas não vai parar de rir não? Né? Eu fiz uma pergunta muito direta, e ela muito alegre, sempre quando eu cheguei, muito alegre, ria. Quando ela foi parando de rir, ela olhou para mim e disse assim: meu filho, eu estou muito livre aqui dentro. Talvez quem possa estar preso aqui é você.